Eduardo de Paula Miranda, andrologista. É assim que fala mesmo, doutor Eduardo? Perfeito. Andrologista, bom dia, obrigado por vir aqui conversar conosco. Parabéns também pelo dia de amanhã. Eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o homem tem melhorado a busca por cuidar de sua saúde? Bom dia aos ouvintes, bom dia Tiago, bom dia Arnaldo. De uma certa forma sim, né? Cada vez mais os homens eles estão mais abertos a buscar melhorias na sua saúde de forma preventiva, né? Mas ainda é um grande desafio, né? Grande maioria dos homens ainda relutam em buscar ajuda, né? Muitas vezes esperam o problema ter altíssimas consequências, né? E já buscam numa fase mais tardia, né? O que muitas vezes dificulta o encontro de algumas soluções. No seu consultório, que são os problemas mais recorrentes? Eu me dedico à andrologia, né? Por favor, nos explica o que é a andrologia, né? Então, a andrologia é uma área de atuação dentro da grande urologia que se dedica aos cuidados sexuais e reprodutivos dos homens. Né? Então, eu vejo pacientes que têm problemas sexuais ou que têm dificuldade para engravidar por vias naturais. Da parte sexual, que você tinha me questionado, né, os problemas mais comuns são a disfunção erétil, que é uma dificuldade de ter ou manter a ereção para uma atividade sexual satisfatória. Seguido vem a ejaculação precoce, quando o paciente ele não consegue controlar sua ejaculação e acaba ejaculando em períodos menores do que 1 minuto, o que traz muitos problemas no relacionamento, né? É comum as mulheres achar que ele não está esperando por ela, ou que tem algum evento extraconjugal. Isso ainda é um tabu também dos homens procurarem um médico para essas questões? Sim, os homens eles... É difícil o homem se abrir, né? É comum aquela ideia do homem no bar contando as vantagens sexuais, como ele faz, como ele sempre fez. Então ele assumir que tem um problema, que tem uma incapacidade ali naquele momento, geralmente ele se omite, né? Então isso é problemático. O que é que causa esse tipo de problema no homem? Os problemas da disfunção erétil que eu falei são várias e várias causas, né? Desde problemas orgânicos, né? Como pressão alta, diabetes controlado, obesidade, tabagismo, tudo isso gera problemas ao bom funcionamento do tecido erétil, que é o tecido responsável pela ereção dentro do pênis. Da mesma forma, né, de maneira até complementar, tem os problemas psicológicos, né? O homem, eu costumo dizer que o homem só vale a última ereção que ele teve, né? Se ele tem uma história de uma vida inteira de boas ereções, nunca falhou, se por algum motivo ele está estressado, está cansado, né, com alto nível de adrenalina, ele acaba falhando uma vez e aí ele perde o que eu chamo da confiança suprema, né? Sem a confiança, toda ereção... Desculpa, às vezes não tem o problema físico, mas aí por conta desse episódio, aí acaba desencadeando uma série de outros momentos desses. E queria saber do senhor também, é comum acontecer? Extremamente comum, se né? É normal, saber se é normal também. Assim, acontece. A disfunção erétil, né, ela é caracterizada por um problema consistente, ou seja, a pessoa tem falhas atrás de falhas, né? É normal, às vezes, a pessoa ter uma dificuldade de ereção ou um momento ruim, porque estava cansado, tinha consumido um excesso de álcool, então ele, às vezes, falha uma vez. Isso aí abre uma porta para ele, às vezes, como eu falei, perder a confiança, toda ereção passa a ser um teste, sempre alto nível de ansiedade na hora do evento, e isso aí pode ser perpetuado. Mas eu digo que uma falha eventual, né, ela não é considerada uma disfunção, né? Às vezes o próprio paciente ele não se abala tanto, ele não pensa nisso, na próxima tentativa ele já volta ao normal e aquele evento ali fica isolado, não se constitui um problema de saúde mesmo. E quando se constitui um problema de saúde, quais são as vias para que se corrija isso? Primeiramente tem que ser feita uma avaliação geral. Porque cada caso é um caso? Cada caso é um caso, falou muito bem. Mas a gente tem que procurar, às vezes, alguma doença realmente sistêmica que o paciente tem, alguma causa possivelmente orgânica e irreversível. Né? Se o paciente tem uma pressão descontrolada, um diabetes controlado, a gente, né, tenta fazer um ajuste disso aí, né? Enfim, e ver a parte psicológica também. Será que tem algum evento psicológico no decorrer daquele relacionamento que precisa de um apoio psicológico? E nesses casos, os psicólogos, os terapeutas sexuais, de uma certa forma, eles entram para ajudar o urologista a conduzir esses casos. E tem também o apoio farmacológico, né? Independente da causa, o paciente tomando remédios, isso sim vai melhorar a qualidade das ereções deles. Os remédios eles podem ser usados de forma contínua, né, para aqueles pacientes que têm uma alta frequência sexual ou têm eventos sexuais imprevisíveis, pacientes solteiros, é uma boa opção.
tem também medicamentos orais de demanda, ou seja, o paciente prevê uma relação sexual, ele pode se adiantar a tomar esse medicamento para que na hora ele tenha um apoio, né? A ereção fique mais firme por mais tempo. Estou conversando com o médico andrologista Eduardo de Paula Miranda, em relação ao Dia do Homem, que é amanhã, dia 15, e a gente está batendo esse papo aqui sobre a saúde do homem, especialmente na área sexual. A automedicação, obviamente, nunca é recomendada, né? Mas a gente sabe que existem a venda de medicamentos sem a prescrição médica que as pessoas acabam utilizando, como o medicamento mais conhecido, que eu não vou fazer a publicidade aqui, mas que é utilizado Sim. também. Quais são os riscos desse uso? Você não deve tomar medicamento sem orientação médica, porque primeiro tem os efeitos colaterais, então você tem que saber se você tem alguma contraindicação no seu histórico para tomar aquele remédio, né? Porque ele pode dar quedas súbitas na pressão, problemas visuais, né? Podem dar sintomas colaterais como dor de cabeça, dor no peito, e isso tem que ser orientado a melhor forma de evitar esse tipo de problema. Tá? Mas esse é um fato que as pessoas tomam tanto esses medicamentos como os produtos naturais, né, comprados na internet e comprados, pegados do vizinho, como eu costumo dizer. E o problema maior com isso aí é que, às vezes, o paciente ele fica sendo subtratado, ele acaba escondendo a real fonte do problema e ele acaba adiando para procurar uma ajuda especializada e chega em momentos que o problema já está mais crítico. É a chamada procrastinação da saúde também, né? Com certeza. 8h18, vamos fazer um intervalo comercial, o papo está muito bom, o nosso ouvinte pode participar pelo 98201-8088, fazer suas perguntas, acredito que estamos contemplando aí a maioria. Vou deixar uma pergunta para o senhor depois do intervalo. A idade, já, obviamente, ela já passa a comprometer um pouco o desempenho sexual, uma atividade natural do corpo e envelhecendo e perdendo algumas características, mas a pergunta é possível chegar a uma certa idade com um bom desempenho sexual? Depois do intervalo, o doutor Eduardo de Paula Miranda responde essa pergunta. São 8h19 agora. 92,9.